Figuras narcisistas estão sempre voltadas a si, defensivamente e também no sentido de se proteger, mas atacando muitas vezes. Um ataque para ser defesa, às vezes uma defesa para ser ataque, mas a concentração de energia, atenção, prioridade em si é máxima. Sendo assim, uma das possibilidades de defesa, de manipulação, é claro, o vitimismo. Se colocar como uma vítima desamparada, uma vítima injustiçada, uma vítima que precisa, de repente, ser acolhida. Claro, se colocar nesse lugar é colocar culpa sobre o outro, responsabilidade, às vezes até más características, né? Você fez isso, você fez aquilo, você é assim. Tudo que o narcisista quer é que o outro se sinta menor, se sinta vulnerável, se sinta inferiorizado. Sendo assim, hoje nós vamos entender como funciona o comportamento de vítima de um perfil como esse. E para isso nós vamos passar por esses tópicos: a recusa de qualquer culpa, depois nós vamos para a culpa em terceiros e o desvio do foco, e por último, a fuga da atenção negativa. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor, é um imenso prazer te ter por aqui. Eu só quero pedir rapidamente, com toda a generosidade que você possa nos oferecer, que você se inscreva no canal e curta o vídeo, porque essa é a forma que esse canal cresce e esse trabalho continua. E também aqui na descrição há um link que você pode encontrar os meus livros e também as minhas outras redes sociais. Bom, então aqui no nosso primeiro tópico, que é a recusa de qualquer culpa, nós já entendemos um tópico bem esclarecido. Quer dizer, o narcisista ele sempre vai recusar qualquer responsabilidade de algo que soe negativo. Se aquele mesmo fato soasse positivo, talvez ele abraçaria a responsabilidade daquilo. Fui eu mesmo, fui eu que fiz. Mas no sentido de uma culpa, algo que é negativo, algo que não foi bom, algo que está sendo visto de forma ruim, claro, ele nunca vai se responsabilizar, ele vai negar de fato. Pensando na estrutura, isso se dá porque, claro, a responsabilidade negativa, uma culpa, é uma vulnerabilidade, né? É tirar pontinhos de alguém, né? E a pessoa não mandou bem, isso aqui não é legal, perde a admiração, ou humaniza, né? Coisa que o narcisista não quer se fazer, humanizar, ou seja, implementar também os seus defeitos, ser visto como alguém também vulnerável, tudo isso é absolutamente recusado. Se o narcisista pudesse, ele se formataria como uma pedra, da mais forte possível, e também com muita força para atacar e para se defender, ou seja, nada que passe por a ideia de vulnerabilidade. Então, qualquer situação, história, mecanismos onde se aproxime ou de fato aconteça uma culpa, ele nem sente essa culpa. É basicamente nenhuma escolha consciente. Em algum nível pode ser, mas em muitos níveis pode ser já uma prontidão inconsciente, porque a estrutura dele é assim. Então é automático para o sistema dele fazer isso. Já não vê a culpa, já recusa, já constrói todo o enredo, uma manipulação, às vezes até para ele mesmo, para que não seja visto aquilo sobre a sua responsabilidade, sempre colocando ao outro. Então, sempre encontraremos nesse perfil a possibilidade de fazer curvas, desvios, de certa forma construir estratégias de verbalizar, né, de manipular, que tire toda uma questão de responsabilidade de si. Mas vamos entender isso melhor nesse próximo ponto. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Olha só esse segundo ponto. A culpa em terceiros e o desvio do foco. A gente estava falando, ele não aceita a culpa, ele não agrega isso. A gente já usou esses elementos no tópico anterior, né? O terceiro, o outro, o desvio da atenção. Vamos aprofundar. A culpa em terceiros, claro, se eu automaticamente tiro o foco de mim, opa, volta meus pontinhos, volta a ficar forte. Se eu coloco no outro, perfeito, ainda tiro do outro. Quer dizer, é a jogada perfeita. Em vez de não só eu não parecer vulnerável, não parecer errante, eu ainda faço o outro ser esse objeto errante, né? Essa pessoa errante. Mais uma vez, a distância entre alguém incrível e alguém não tão incrível se faz, né? Não só pela minha consolidação, eu narcisista, mas pela diminuição do outro. Então, olha que estratégia eficaz, né? A distância entre as pessoas, no sentido de capacidade, no sentido de sensação, quem é bom, quem não é o objetivo narcísico, né? Se sentir o maior, se sentir o mais forte, se sentir sobre o domínio de tudo, né? Então, colocar a culpa em terceiro é o melhor lugar. Resolve dois problemas em um só, eu forte e o outro fraco. Agora, quando a gente ainda fala e o desvio do foco, é porque esse outro
pode ser qualquer pessoa, também se defende. Também vai falar, não, como assim? Não é bem assim. Não, eu não fiz isso, não, quem fez é você. Então veja, não é tão fácil para o narcisista falar, ah, não, é você. Não, isso normalmente gera embates, discussões, né? E isso então causa um desgaste, causa talvez até uma falha dessa defesa, quer dizer, será que ele vai conseguir se proteger totalmente, realmente se afirmar tão superior toda hora? E aí então o desvio do foco vem para isso, quer dizer, se ele não for bem sucedido ou se tiver entraves, né, nessa manipulação de colocar a culpa no outro, ele vai desviar o foco, ele vai tirar, ele vai mudar a direção, né? Colocar a culpa no outro já é um desvio de foco, mas ainda estamos dentro do mesmo tema. Se ele não está conseguindo fazer isso, nossa, vai surgir argumentos de direções distantes, de direções inesperadas. Outras atenções vão chegar ali, ele vai trazer outras atenções para que aquilo seja diluído, seja de fato desviado, que ele não seja mais um alvo da culpa e dessa responsabilização. Então veja, como eu disse, que em níveis conscientes e também inconscientes isso vai se misturando, ou seja, ele pode pensar, criar essa estratégia, mas também está dentro da figura dele um automatismo que vai e constrói esse rompimento, né? Esse desvio. Então, nesse sentido amplo, o outro é sempre um objeto de atalho, de utilização, de mecanismo para que ele se livre do que ele não quer ver, né? Que são seus buracos, suas feridas, suas incapacidades. Por isso que o narcisista se vincula tanto muitas vezes a um outro, que por mais que ele seja ele, totalmente ele, o partido dele é ele, o outro é simplesmente uma escada, e uma escada muito necessária para que ele se fortifique. E especificando esse ponto que é muito importante, acontece muito, então vale a ênfase, a gente trouxe aqui no último ponto a fuga da atenção negativa. A gente acabou de falar de desviar o foco, é nesse sentido, mas veja que a atenção negativa é que se confunde, porque o narcisista ele quer tanta atenção, né? Ele quer tanto ser olhado, observado, mas como eu disse, num sentido negativo, ele prefere até ficar oculto, até ficar silenciado, porque se ele insiste, né, na argumentação e ele não consegue alcançar o seu objetivo, comprovar sua tese de que ele é perfeito e o defeito está no outro, o problema está no outro, ele prefere até o silêncio, a ausência. Ou seja, esse é um personagem que ele não chega ali no fundo do poço, de fato, né? Ele não chega a ficar tão vulnerável porque ele sempre vai escapar, sempre vai esquivar, usando até, pode ser, irracionalidades, usando até coisas ilógicas, usando até manipulações e junções de peças que nem fariam sentido, mas ele faz. Então, a atenção negativa é assim, tudo que ele não quer, é tudo que não pode acontecer. Em resumo, qualquer olhar sobre ele que fale sobre ele ser menos bom do que ele busca ser, ele busca o máximo, então qualquer elemento de negativação é horrível, ele vai construir todo um enredo para que saia desse sentido. Então, uma forma até de não provocar narcisistas que você quer manter longe é muitas vezes até não colocá-lo na sensação de negatividade. Ah, mas eu não quero validar ele. Sim, mas às vezes já está distante, às vezes você já conseguiu romper e por uma angústia, por uma raiva, você quer ir lá falar alguma coisa, quer xingar, quer provocar. É muito melhor não fazer isso, porque isso desperta, sim, um gatilho nele de reação. Ele pode se esquivar, mas ele também pode trazer todas as armadilhas, todas as manipulações de novo para tentar refazer esses argumentos, refazer esses caminhos, refazer essa história. Então, não se provoca um narcisista por pontos negativos. Às vezes o melhor é só um isolamento, um distanciamento gradativo, sem grandes provocações, porque esse é um sujeito que não suporta a ideia de ser menor. E por não suportar a ideia de ser menor, ele normalmente tem reações muito fortes. Quer dizer, não suportar é forte, né? Uma palavra forte. Suportar, não suporta. Pois é, então ele vai fazer de tudo para não sustentar, não sentir isso. Pode ser, como eu disse, que o isolamento dele mesmo se dê, mas você precisaria de muita força até que esse personagem desista e se isole. Normalmente, somos nós que perdemos, porque nós que temos nossas vulnerabilidades, aceitamos as nossas vulnerabilidades, então o ato do outro ser tão insistente em seu narcisismo normalmente faz com que a gente saia machucado. Por isso que neutralizar, tentar se distanciar, não querendo ter razão, mas pensando no futuro, quer dizer, não vou provocar, deixa ele achar que tem razão, deixa lá, porque assim eu consigo ir embora. É bem melhor. Então, se ele foge da atenção negativa, digamos que você foge do narcisista. Então deixa ele achar que está tudo bem e você, se esquiva daquilo que tem um poderio muito grande.
Bom, então entendemos por todas essas camadas que quando o narcisista entra num lugar quase sem saída, ele vai se colocar como vitimado, ele vai colocar como vulnerável. E nesse sentido, ele quer que você sinta culpa e você que segura essa bronca. Veja que no estresse das coisas, ele vai então se isolando, se afastando, mas a narrativa sempre vai ser voltada ao lugar da vítima, do injustiçado, de que o problema foram os outros, o problema são vocês. Então, nesse mecanismo, nós que lidamos com a nossa vulnerabilidade, nós tendemos a nos sentirmos mal, culpados, feridos e às vezes até flexionamos a relação por essa culpa, abrindo mais espaço e dando mais potência a um perfil narcisista. Espero que tenha ficado claro todas essas ilações, com essa conclusão que eu acho que amarra bastante o que discutimos, mas enfim, é um tema sensível e de muita atenção, mas que com o estudo, esse nosso olhar atento, nossa reflexão, a gente consegue estar bem atento pela vida. Muito obrigado por confiar nas minhas palavras, te convido mais uma vez a se inscrever no canal, a curtir o vídeo e deixar o seu comentário, que aqui a gente se ampara muito, é muito legal ver os comentários se ajudando aqui e você é bem-vindo nesse nosso espaço. Bom, e só me resta dizer que eu desejo que você seja feliz e estamos no caminho certo. Um super beijo.